Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, Engenheiro Civil da SA Soluções de Engenharia, e estou aqui no quadro Curiosidade de Engenharia. Neste vídeo eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Você sabe por que o concreto romano é tão durável? Vou lhe responder após a vinheta, ok? Veja bem, durante muito tempo existia um questionamento. Por que os concretos romanos duram tanto? Por que ele tem uma longevidade? Por que eles duram mais de 2.000 anos e ainda estão em perfeito estado e vão durar ainda muito mais? Então veja, nós temos o quê? O Panteão, nós temos o Fórum de César, né? O Panteão, o Fórum de César, a Casa Dourada de Nero. Então vocês vejam que há uma infinidade de obras com concreto romano que duram 2.000 anos e vai durar mais 1.000, se for o caso, mais 1.000, mais 2.000. Por quê? Eles têm uma resistência absurda e eles vão crescendo a resistência. Então esse questionamento dura até hoje, que até hoje ainda não se consegue reproduzir o concreto romano. Tá? Agora, o que mais assusta é o quê? É que o concreto romano na água do mar, ele fica mais resistente ainda. Ele acaba se transformando numa rocha sólida. Tá? Então veja, todo mundo, muita gente no mundo começou a estudar o concreto romano para ver se conseguia reproduzir, já que o nosso concreto com cimento Portland, ele necessita de tantos cuidados na sua execução. Para quê? Para que a gente, ao contrário do concreto romano, a gente não quer que entre água no nosso concreto. Porque as patologias entram na estrutura do concreto armado exatamente com a entrada de água e levando os contaminantes lá para dentro. Então o cuidado que nós temos que ter com esse concreto, por isso que nós lançamos esse curso, né, o curso de engenharia.com. Se você quiser dar uma olhada lá no vídeo, aqui embaixo vai estar o link do curso, vá lá e olhe, porque realmente o nosso concreto de cimento Portland necessita de uma excelente execução, necessita que não se tenha vícios de construção para que ele tenha uma durabilidade maior. Claro que não é igual ao do concreto romano. Então nesse estudo começou a se comparar o quê? Sim, e nem precisa falar que o nosso concreto Portland na água do mar, a durabilidade é muito pouca. Se nada fizer, em poucas décadas ele vai chegar à ruína, ou até menos de uma década, a depender do tipo de concreto que foi construído e da agressividade desse água do mar, tá? Então começou a estudar, foi analisando e comparando a composição do cimento moderno e a composição do cimento romano. Então o que é que nós temos? O cimento moderno nós temos cimento Portland, o concreto moderno, desculpe, agregados e água. Então temos que ter cuidado com a água, temos que ter cuidado com o agregado e temos que ter cuidado com a quantidade de cimento Portland para não ter um grande calor de hidratação, além da sua confecção, para que ele não gere, não seja executado vícios construtivos, para que ele não sofra patologias precoces. Tá? E já o concreto romano, isso aqui foi um estudo da geóloga Mary Jackson dos Estados Unidos, ele tem o quê? Primeiro, ele tem cinzas vulcânicas, óxido de cálcio, né, o cal, agregados de rocha vulcânica e o importante, água do mar. A água do mar é importante na reação das rochas vulcânicas no concreto romano. Você vê que a água do mar é um verdadeiro bandido, é um verdadeiro deteriorador de estruturas de concreto, no concreto moderno, no concreto cimento Portland, e já no concreto romano ela era utilizada, ela fazia parte da química para poder você ter um concreto tão durável. Então veja, qual é a diferença entre o concreto moderno e o concreto romano? Vamos lá. O concreto moderno, o agregado é inerte. No concreto romano, o agregado é reativo. Então veja, no concreto moderno, nós não queremos de jeito nenhum que o agregado tenha alguma reação. Né? Uma reação indesejada do agregado pode gerar fissuras no nosso concreto. Então nós queremos que ele fique quietinho no lugar dele. Já o agregado romano, que é as pedras, né, vulcânicas, né, as pedras vulcânicas, desculpe, o que acontece? Eles reagem e vão aumentando a resistência ao longo do tempo. Cada vez mais ele vai aumentando a resistência, eles são reativos, tá? Aí tem formação de geotobermorita, formação de tobermorita de alumínio e filipsita. Ou seja, a formação de geotobermorita, né? Na hidratação do cimento, nós sabemos que forma o quê? O CSH, o silicato de cálcio hidratado. Como ele tem uma formação cristalina muito parecida com o mineral natural tobermorita, aí se chama ele de geotobermorita, tá? Então veja, no concreto cimento Portland, nós formamos geotobermorita.
Já no concreto romano, existe a formação da tobermorita de alumínio e filipsita, ou seja, essa reação água do mar, cal e os materiais vulcânicos fazem a formação desse geotobermorita, que é tobermorita de alumínio, que é um mineral muito duro e muito raro e difícil até de reproduzir em laboratório, agora muito abundante no concreto romano. E a filipsita é um silicato de potássio, cálcio e alumínio, que também forma, então são componentes muito resistentes, tá? No concreto, é insignificante o crescimento da resistência ao longo do tempo. No concreto romano, é contínuo o crescimento da resistência ao longo do tempo. Ou seja, no concreto, o que acontece? A resistência do concreto, a formação dos cristais, se dá apenas com a hidratação do cimento Portland. Tá? Salvo a colocação de alguma adição, como a microsílica e o metacaolin, que gera pozolana e também vai gerar cristais. Tá? Mas é basicamente isso. Então ele depende desta hidratação. Já o cimento, o crescimento contínuo da resistência do concreto romano é exatamente o que eu disse. Essa reação da água, cal e os materiais vulcânicos vai cada vez mais aumentando a resistência desse material. Tá? E por fim, sofre agressão com a água do mar, aumenta a resistência à água do mar. Descobriu-se, fazendo microscopia eletrônica e vários ensaios, que o quê? Quando a água do mar entra no concreto vulcânico, ela dissolve os materiais, no concreto romano, desculpe, ela dissolve os materiais vulcânicos, dando espaço para mais formação da tobermorita de alumínio e mais formação para a filipsita. Então veja, a água do mar vai passando pelo concreto e vai aumentando, vai dissolvendo o material vulcânico e vai aumentando cada vez mais os cristais que dão resistência a esse concreto. Então ele vai ocupando espaço e daqui a pouco ele se transforma como se ele fosse uma rocha única. Então veja que com toda a tecnologia que nós temos, nós já conseguimos decifrar a composição do concreto romano, mas ainda não conseguimos reproduzi-lo em larga escala. Conseguimos em pequeníssima escala laboratório, que não é viável. A doutora geóloga, né, a Mary Jackson, está em fase de desenvolvimento exatamente. Claro que esse concreto não vai ser para todas as nossas estruturas, mas algumas estruturas especiais em países que paguem esse custo, então você vai ter um concreto que vai durar tanto quanto um concreto romano, se ela conseguir decifrar esse enigma de como os romanos conseguiam fazer com que esse concreto tivesse toda essa reação. Ok? Então é isso que eu queria dizer para vocês sobre o concreto romano. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, curta, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias, às 15 horas de Brasília, um novo vídeo vai entrar no canal de segunda a sexta-feira, ok? E lembre-se, aqui embaixo está o link do nosso curso. Se você, pelo menos, der uma olhada lá no vídeo para você ver se você vai se interessar em fazê-lo, tá bom? Eu quero dizer que no próximo vídeo nós vamos falar uma pergunta ao Silvio Andrade, que foi uma solicitação de Ilka Adriane que fez para mim, tá bom? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.